Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Moisés Martiniano e a partir de agora você está ligado no ADNBcast, o podcast da Assembleia de Deus Nova Betânia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio e temos aqui conosco um convidado muito especial, nosso querido Pastor Miranda. Pastor Miranda, que é presidente da Assembleia de Deus aqui no campo de Mossoró, e está nos prestigiando hoje com a sua presença. Pastor Miranda, a paz do Senhor. Pode ser, meu amado e querido Moisés, meu caro irmão que nos assiste, que nos ouve, é um privilégio estar hoje iniciando aqui dentro da DNB, né? Isso. ADNB Cast. E então, glória a Deus por isso, e eu estou aqui para participar muito feliz com todos vocês e com a Igreja do Senhor Jesus. Amém. Pastor, nós queremos agradecer ao Senhor pela disponibilidade em nos receber, né, no seu escritório para ouvir, né, o nosso convite para estar aqui no ADNBcast e também por ter se disponibilizado a vir até aqui hoje à tarde. Tá certo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, tá certo? E eu queria fazer um pedido ao Senhor. Queria pedir ao Senhor para fazer uma oração rápida aqui, tanto pelo podcast quanto pelas pessoas que estão nos acompanhando em casa. Oremos. Pai Santo, bom e amigo, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, e pedimos pelos nossos milhares e milhares de ouvintes, de amigos, de irmãos que estão conosco. Abençoa a vida de cada um, ajudando a compreender e que eu possa, junto com o irmão Moisés, fazer um serviço. Aleluia, que Jesus. O teu nome, Senhor Jesus, seja exaltado. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Miranda, tenho muitas coisas para perguntar ao Senhor nessa tarde, mas eu queria começar por uma, né, que vai ser bem interessante aqui para quem está assistindo. Eu acredito que seja algo que nos aproxima, inclusive, porque está relacionado ao lugar onde nós nascemos, né, o estado que nós nascemos. O Senhor é cearense também, assim como eu, mas há muito tempo reside aqui no Rio Grande do Norte, não é isso? É verdade. E eu queria perguntar ao Senhor, né, como foi a sua história, a sua trajetória, até o Senhor chegar aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou oriundo também do estado do Ceará, nascido numa cidadezinha pequena do Ceará, chamada Martinópole. E de Martinópole, na época, nós viemos por necessidade, a minha família se deslocou para Sobral. Eu era muito criança, e aí em Sobral foi onde a cidade maior, a cidade grande do estado, foi onde eu pude me firmar, estudar, crescer e criar amizade, criar raízes. E aí foi também o lugar que eu conheci Jesus como meu Salvador. E louvado seja Deus. É tanto que na hora do meu registro, eu sou registrado como filho de Sobral. Mas eu não posso negar a minha origem, que eu sou martinopolense. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, e eu estava uma certa vez ouvindo um relato do Senhor sobre a sua vida como seminarista, que o Senhor já foi seminarista. Poderia compartilhar conosco um pouco aí dessa trajetória do Senhor? As catequistas da Igreja Católica ensinavam de que uma família grande, se a maioria fosse mulheres, teria que dar uma freira para a igreja. Se a maioria fosse homem, então teria que um deles se dedicar ao sacerdócio. E então, a minha família, 2 mulheres e 11 homens, então a maioria era masculina. E eu fui o escolhido, apesar de ser o caçula, mas fui escolhido dentre os meus irmãos para ingressar. E a primeira coisa, Sobral, na época, tinha um pré-seminário. E eu fui estudar no pré-seminário sobralense. Depois do pré-seminário sobralense, eu fui enviado para Messejana, onde tinha um seminário propriamente dito. Sim. Mas aí, em Sobral, fechou o pré-seminário, por isso que eu vim para Messejana, e 1 ano e 8 meses que eu estava em Messejana, o seminário de Messejana fechou também. Aí eu teria que me deslocar para o Crato, que era onde teria um outro seminário,
ou então para a cidade de Tianguá, que tinha um seminário dos frades capuchinhos. E aí a minha família optou que eu fosse para Tianguá, dada a proximidade com Sobral, na Zona Norte, a localização melhor. E então eu fui enviado para o seminário dos frades capuchinhos na época de Tianguá. E aí, meu amado irmão, depois de estudar 2 anos, o seminário fechou. Eu era um fecha-seminário, né? Onde eu chegava, até um irmão brincava comigo, dizia, mas era tão bom que o senhor tivesse continuado, que o senhor ia fechando mais seminário para onde passava. Mas aí foi, então, o meu conhecimento religioso e a minha dedicação de vida religiosa era muito grande. Então, a minha família frustrou-se, evidentemente, e eu também. Mas teve uma coisa no seminário que eu me viciei lá no seminário. Foi assistir filme. Eu fiquei um idólatra de filme. Toda semana eu tinha que assistir filme. Quando eu deixei o seminário, foi a coisa que me fez preso. Foi lá na época, em Sobral, só tinha 2 cinemas, o Cine Rex e o Cine Alvorada. Eu assisti a sessão das 18 horas no Cine Rex e a das 20 horas no Cine Alvorada. Saía de um e vice-versa. 2 sessões por dia. 2 sessões por dia. E aí, como era a minha vida dedicada a tudo a isso, mas quando foi um dia, eu ia tarde, não dava para pegar a sessão das 18 horas, passando do meu bairro, que eu morava em Sobral, para o centro da cidade, era em torno de uns 3 quilômetros. Então, eu ia um pouco cansado, suado, e caminhando. Olhei à minha esquerda, avistei um caminhão, e eu avistei o caminhão cheio de gente. O meu raciocínio qual foi? Vou subir nesse caminhão, quando chegar no centro da cidade, que o semáforo vai estar vermelho, obrigado. Vai estar vermelho, então eu vou descer e vou para o filme. Esse foi o meu pensamento. Aí eu subi. Deixa que quando eu subi no caminhão, aquele caminhão era um caminhão de crente. Era um caminhão de crente. Aí, meu amigo, aí a minha revolta pessoal foi grande, mas não podia mais descer, porque o caminhão já estava dando partida e caminhando. E aí o caminhão não encontrou um sinal vermelho para parar. Todo sinal. Hoje eu entendo que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Mas na época dava revolta, fiquei revoltado. Os crentes iam para um culto num sítio a 30 quilômetros de Sobral. Meu Deus. Brincadeira. Estrada Carroçal? Estrada Carroçal, sim, senhor. E lá, e pegando poeira, chegou no local, todo mundo desceu, menos eu. Eu fiquei em cima do caminhão. E aí aproximou-se um irmão e disse assim, não vai descer, irmão? Aí eu disse, não sou irmão, não. Zangado, revoltado. E aí o rapaz, muito educado, disse, não está certo, é um amigo. Também não sou amigo, não. Eu não sei nem porque eu estou aqui. Aí ele entendeu, me deixou lá. Aí eu, como seminarista católico, pedi à minha mãe e ela me doou um livro que não é a Bíblia. Ele é um livro chamado Livro de História Sagrada. Tem muitas histórias sagradas. História de Samuel, história de Davi, história de Daniel, história de José, história de Madalena, história de Paulo, muitas histórias. Então, por isso que chama Histórias Sagradas. Uhum. Aí, antigamente era diferente de hoje. Hoje nós temos um pregador para pregar no culto. Naquele tempo, pregava todo mundo. Pegava para aprender, pegava porque já sabia. Então, era muita gente. Se tivesse 8 pregadores numa noite, pregava todos 8. E o dirigente dizia assim, olha, o bolo é para dar para todo mundo, viu? Que era para chamar a atenção para ninguém tomar muito tempo, né, no espaço. E aí eu escutei um cidadão, era o Sargento Agostinho. Ele começou a ler a história de José. Quando ele leu, eu estava em cima do caminhão. Quando ele leu, eu disse, espera, aquele homem está lendo no livro dele ou no meu? Porque o meu livro tem isso. Era a história sagrada de José. Aí, isso fez com que eu descesse do caminhão. Foi uma puxada de Deus
para me descer do caminhão. Desci do caminhão, me escorei numa janelinha que tinha na entrada da casinha do irmão e fiquei observando. O sargento Agostinho pregou, e um irmão procurou, tinha uma cadeira vazia, ele me chamou, eu saí da janela e fui para a cadeira. Sentei, era Deus chamando mais para perto. E aí, nesse culto, o pastor Francisco Lima e Silva, que já dorme no Senhor, foi pastor na minha cidade de Sobral por muitos anos. Ele é meu pai na fé, foi meu pai na fé. Ele disse assim, vou fazer um tipo de convite hoje que nunca fiz. Mas se tem alguém neste culto que quer entregar sua vida para Jesus por 30 dias, venha experimentar Jesus. Se você se agradar, você fica. Depois de 30 dias, se você não estiver satisfeito, pode ir embora. Aí eu raciocinando rápido. Eu tinha menos de 16 anos, 15 anos e talvez uns 8 meses. Eu disse, rapaz, 30 dias passa muito rápido, e aqui dentro do mato. E aqui, ninguém vai chega nem a saber. Aí levantei a minha mão. Rapaz, senti que o corpo todo tremeu. Foi uma alegria dentro daquela sala. Glória a Deus. Foi uma felicidade dentro daquela salinha. E aí foi quando eu me entreguei para Jesus. De volta, já não vinha mais agarrado lá na carroceria do caminhão, já vinha junto com os jovens lá na frente. Oh, glória! E os jovens eram barulhentos ou não? Não, eram pentecostais. Naquele tempo, meu amigo falava a língua até quem não era batizado. Era uma felicidade, uma felicidade. A todos que estão nos assistindo, todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando, aqueles que quiserem contribuir com a nossa live, deixa aí o seu joinha, tá certo? Curta essa live, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que outras pessoas também sejam alcançadas e edificadas por este podcast. Aleluia. Amém? Pastor, então a partir daí começou a sua vida como cristão ali, como cristão evangélico. A minha situação foi difícil porque quando eu cheguei, isso era um dia de sábado. No outro dia, 8h15 da manhã, a minha mãe chega lá na minha cama, batendo e sentado na ponta, e disse, meu filho, onde é que você esteve ontem à noite? Aí eu, por que, mamãe? Que pergunta é essa? Aí ela disse assim, não, porque tem 2 senhores aí na porta procurando por você. Eles estão de paletó e gravata. Os crentes eram assim que andavam, né? Era dessa maneira que andavam. Essas 2 pessoas estão perguntando, e eu posso dizer até que você não dormiu em casa. Aí eu disse, mamãe, deixa eu levantar. Eu levantei, e eu me lembro como fosse agora, saí passando a mão nos olhos ainda, e a casa dava um vão que dava direto para a porta da frente. Quando eu avistei, era o irmão Sebastião de Souza, um cidadão crente muito antigo, pioneiro da igreja em Sobral, mais outro irmão. Quando eu botei a cabeça que eles me avistaram, eles gritaram de lá, paz do Senhor, irmão! Acabou o segredo, hein, pastor? Né? Quando eu disse a paz do Senhor, a minha mãe, eu puxo um pouco a ela, meus olhos pequenos, mas aí ela regalou os olhos, meu amigo. Aí ela olhou assim e disse, o que quer dizer isso? Aí eu disse, minha mãe, é que agora eu passei para o lado deles. Foi a minha resposta para poder acalmar minha mãe, né? Aí, em seguida, eu disse, mas não fico preocupado, não, só são por 30 dias. Depois de 30 dias, se não der certo, eu volto para a minha vida de antes. Aí pronto. Mas isso foi um desgosto. A minha mãe, depois desse dia, aquele filho mimado, né, e apoiado. Agora, Deus fez um milagre. Fechou a boca do meu pai, não deu uma palavra durante todo esse tempo. Calou completamente. Não falou nada. E eu louvo a Deus por isso, porque senão a tribulação era maior. Mas aí foi muito difícil. Quando eu fui à igreja, no dia que completei 30 dias. E quando eu cheguei lá, o pastor Francisco Lima e Silva, de saudosa memória, ele disse assim, hoje completa 30 dias que
o irmão, meu nome de guerra era Cícero Miranda. O irmão Cícero Miranda entregou a vida para Jesus. Entregou por 30 dias. Eu quero dar oportunidade a ele, para que ele diga se está feliz e quer continuar ou ele vai deixar. Depois de 30 dias... Agora era a hora da verdade. Era a hora da verdade. Aí eu disse a ele que eu ainda não tinha, com relação a abandonar a minha decisão, eu não tinha uma posição decidida, firme, mas eu ia continuar. Agora, sem dar a garantia de continuar por quanto tempo. Aí ele compreendeu, e aí, na outra semana, Deus fez um outro milagre. A minha mãe disse assim, ela me serviu o jantar todo dia. Aí ela, servindo o jantar, ela disse assim, me diga uma coisa, isso era domingo, você vai à igreja hoje? Aí eu disse, vou, sim, senhora. Aí ela disse, se você esperar por mim, eu vou também. Ai, hora que você... Não espera, claro que eu ia esperar. Aí, sim, senhora. Aí foi muito difícil, porque quando estava se aproximando da igreja, do templo, do local, a minha mãe queria refugar, né? Queria parou várias vezes, e eu disse, não, a senhora havia até aqui, vamos até lá, aquela coisa toda. Não, o povo vai saber que eu sempre fui contra, como é que eles vão me olhar? Não, vai todo mundo me receber com muita satisfação. Foi uma luta, mas eu consegui levá-la. Chegamos lá, a saudosa irmã Ila, esposa do pastor, preparou uma cadeira bem na frente e colocou. Aí, o pastor Francisco Lima e Silva, neste dia, nesse domingo, ele disse assim, irmãos, eu poderia pregar ou poderia outro irmão pregar nesta noite, mas aproveitando que a mãe do irmão Cícero Miranda está aqui, vamos dar oportunidade a ele. A igreja quer ouvir, irmão Miranda, dizer alguma coisa, como ele se sente. Aí, quando ele disse isso, logo, dá aquele pulsar no coração, aquela gelada, né? Mas aí a gente se reanima. Aí primeiro momento, eu digo, tudo que eu não disse à minha mãe, vou aproveitar agora para dizer na pregação. Esse foi o primeiro pensamento, a primeira ideia. Aí, quando eu cheguei no púlpito, o pastor Lima e Silva olhou para mim e disse assim, fale a palavra de Deus. Quando ele disse isso, eu dei um stop no meu pensamento, no que eu queria dizer. Disse, nunca tive oportunidade em casa para falar para a minha mãe que ela não permitia, que ela não deixava, mas eu vou deixar bem tranquilo e vou apresentar Jesus, dizer a ela da minha satisfação, do meu prazer de ter Jesus, que eu gostaria de vê-la também servindo a Deus conosco. E graças a Deus, naquela noite, eu fiz o apelo, porque a gente pregava e fazia o convite. Aí eu fiz o convite. E aí minha mãe aceitou Jesus. Aleluia. Foi uma felicidade grande. Bom, a gente faltava pular quando voltava para casa. Né? Aí pronto, acabou-se a luta, a dificuldade, tudo ficou mais fácil. Era minha companheira de ir à igreja. E louvado seja Deus por isso, porque Deus é quem faz essas coisas. Pastor Miranda, um testemunho assim como o do Senhor nos traz muita edificação, né? Principalmente para aqueles irmãos que às vezes ficam se perguntando como é que se faz e onde é que se deve fazer missões. É verdade. E o testemunho do Senhor nos prova que o primeiro campo missionário do Senhor foi dentro da própria casa. Minha casa, é verdade. No meio da própria família. Que bênção, pastor. É verdade. É verdade. E daí, né, depois disso, o Senhor veio para o Rio Grande do Norte e... Não, eu vim para o Rio Grande do Norte para servir a Marinha. Eu fui marujo no Rio Grande do Norte, servi na base naval e estive aí em torno de uns 3 anos. Eu fui ter uma função lá na base que chama-se o imediato. O imediato é aquele cidadão que cuida do serviço, da parte
pessoal do contingente de marujos que tem na base. Os militares que servem na base, naquela divisão, você tem todo o municiamento. E então eu fui essa pessoa. E por isso eu tinha o direito de ser o chamado... Existe uma função de um marinheiro chamado de imediato do comandante. E eu fui imediato do comandante Pereira. Comandante Pereira era um capitão de mar-guerra, que é uma posição que tem na Marinha, que eu servi a ele. Depois que dei baixa, eu ainda fiquei servindo a ele como um imediato. Fiquei 6 meses já tendo dado baixa, mas servindo na Marinha. E nesse ínterim o senhor entrou também aqui na questão da obra, né, aqui do Rio Grande do Norte já? Não, aí eu voltei para Sobral. Eu me casei, e aí vim morar em Sobral. Aí, eu em Sobral, botei uma fábrica de calçado. Eu fui... Mas quando a porta se fecha, a gente hoje entende isso, eu comecei bem, eu produzi em termos de 1.200 pares de sandália semanal. Então, era uma fabricação elevada para a época, e que daria, sem dúvida, ganhos importantes. Mas aí foi quando Deus me chamou para a obra. Só que eu fiz aquela coisa de quem não tem experiência, e como é que a gente chama numa linguagem bem rasteira? Acaba bota banca, né? Aí eu fui querer botar banca para Deus. Aí é diferente, botar banca para Deus é diferente. Aí eu disse que só iria para o ministério quando eu tivesse uma caminhoneta toda equipada, com som para pregar o evangelho, para fazer os cultos, aquela coisa toda. E eu não ia ser um pastor mendigo, como existe, pedindo aqui, ali, acolá, para ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Eu jamais ia entrar nesse campo. Então, o que eu fiz? Todo mês, toda semana, as coisas pioravam cada vez mais. Produzia e não vendia. Se não vendesse, não tem rotatividade dentro do seu comércio. E aí foi difícil. Fiquei devendo a fornecedores, duplicatas vencidas, e é como pagar. Tem mercadoria para pagar, mas não está vendendo. E por que não está vendendo? Aí eu vim, hoje a cidade, na época não era, tem um lugar chamado Forquilha. Forquilha, eu vim para um culto ao ar livre, fazer o culto, porque era um campo de Sobral. E eu vim fazer o culto em Forquilha, hoje é uma cidade. Tem um açude, né? Açude do Forquilha. A gente passa, quando vai para Sobral, passa por cima da parede do açude. E aí eu disse assim, eu vou fazer o trabalho para Deus, mas quando eu tiver as condições. Sem condições não vou. Aí eu fui fazer esse culto. Quando terminou o culto, eu vim para o centro do lugarejo de Forquilha esperar uma carona. Esperei até meia-noite. A carona não passou. O sono chegou. E não tinha crente para a gente dizer assim, vou pousar naquela casa. E também não tinha dinheiro para pagar uma pousada. Você sabe onde eu fui dormir? Se vocês não sabem, é o lugar mais tranquilo e mais seguro, porque todo católico tem medo de ir lá. Eu subi lá no Forquilha, na calçada da Igreja Católica. Lá tem a calçada, que eles chamam o patamar, e tem a porta central da igreja. A porta da Igreja Católica é muito larga. E aí eu dormi ali, entre a porta, o batente da porta e a própria porta. Passei a noite lá. 5 horas da manhã desci para ver se passava essa carona para que eu viesse para Sobral. Quando eu estava lá no Forquilha, esperando essa carona, parou um carro. Um carro escrito Linhas Correntes. Linhas Correntes eu conhecia porque meu sogro tem um armarinho. Tinha um armarinho.
E a gente vendia muito linhas correntes e outros tipos de linha. Então, lá no armarinho, mercadoria de armarinho, eu conhecia todos. Aí eu me aproximei do cidadão e disse, meu amigo, você vai para onde? Vai para Sobral? Ele disse, não, rapaz, estou indo para Mossoró. Quer ir? Aí eu raciocinei assim, rapaz, eu deveria aproveitar essa carona. Estando em Mossoró, de lá eu pego outra carona para bem pertinho de Natal, vou-me embora para Natal. Meu pensamento veio logo aí. Aí ele disse, se quiser, tem a carona. Aí eu disse, vou. Entrei no carrinho dele, viemos. Chegou em Fortaleza, ele disse, vou dar uma entrada aqui, vou visitar um cliente e depois a gente prossegue. A gente aproveita, toma um café, faz um lanche, só vai almoçar em Mossoró. Aí, pronto, eu não tive conversa, não tinha mais essa história de vou descer aqui, não dá mais para... E viemos embora. Vim para Mossoró, chegamos em Mossoró, ele disse, se você aguardar, eu vou atender 2 clientes aqui dentro de Mossoró. Depois que eu atender os 2 clientes, eu vou para Natal. Aí, era tudo que eu queria, né? Como Deus faz as coisas, mas sempre provando, viu? Não disse de imediato que ia para Natal, que ia ter a carona para Natal. Deus foi planejando, você tem que ser provado. Hoje a gente entende que as provações, elas são reais, elas existem e é para o amadurecimento do crente. Todo crente que não passa por provação, ele vai ficar menino a vida toda. Só vai crescer, só vai criar osso grosso, duro, depois das provações. São as provações que faz isso. Aí ele pode comer feijoada. Aí pode comer feijoada. Pastor, o senhor tanto atuou e tem atuado, né, aqui na obra local, quanto também teve experiências aí nas missões transculturais, né? O senhor poderia compartilhar um pouco também conosco sobre as experiências do senhor nos países que o senhor foi para fazer missões? Eu fui fazer missão inicialmente, eu tive uma revelação, eu era pastor em Jardim de Piranhas, aqui no interior do estado. E aí eu tive, numa madrugada, um sonho com uma revelação. Aí eu conversava com um ser, na minha conversa com o ser, ele disse assim, vou te enviar para Guatemala. Eu disse, Guatemala, e onde é que fica Guatemala? Aí ele disse assim, é no exterior. Aí no exterior, e como é que eu vou? E como é que eu vou para lá se o meu pastor não sabe? Como é que eu vou para lá se o meu pastor não sabe? Aí ele disse, eu irei agora mesmo e farei ele sentir essa necessidade. Eita, Jesus. Tá vendo? E assim, eu não sei que você tem a experiência de olhar assim o céu e ver como a estrela vai caindo, como é que ela corre no firmamento. Então, essa voz saiu assim como uma estrela. Eu vou agora mesmo e farei ele sentir essa necessidade. Isso lembra muito, né, pastor, o direcionamento que Deus deu a Paulo para ir para Macedônia. Exatamente. Aí pronto, quando eu cheguei em Natal, que na época, ainda hoje existe, todo mês tem uma reunião em Natal, que os pastores normalmente, que são pastores do interior, vão a essa reunião. Aí eu, em pastor em Jardim de Piranha, ia mensalmente a essa reunião. Quando eu chego lá, pastor João Batista da Silva, de saudosa memória, olha para mim e diz assim, irmão Miranda, sim senhor, pastor Batista. Ele disse, o estrangeiro lhe procura. Aí eu disse assim, sim pastor, eu queria conversar com o senhor a respeito disso. Ele disse, precisa conversar nada, já sei de tudo. Aí chamou o pastor Elinaldo Renovato, que hoje é pastor em Parnamirim, na época ele era diretor de missões em Natal, e disse, pastor Elinaldo, escute o pastor Miranda, depois me procure, nós vamos ter que despedir ele. Foi a conversa bem rápida, ligeira, direta do pastor João Batista.
Aí, pronto. Eu saí de Natal, voltando para Jardim de Piranha, já acertado com o pastor Rinaldo, que dentro, no mais tardar, 1 ano, eu seria enviado para Guatemala. Aí foi quando eu fui saber, eu fui pesquisar, saber onde é que ficava Guatemala, qual era as exigências legais para a entrada de um cidadão estrangeiro lá, aquela coisa toda que é normal numa burocracia, numa administração com o departamento estrangeiro. E aí foi quando eu fui, no dia 29 de outubro do ano de 1982. 1980, eu fui enviado para Guatemala. Cheguei em Guatemala no dia 30, que eu saí 29, cheguei no dia 30, às 10h30 da manhã, no aeroporto Aurora, que é o aeroporto de recepção de chegada à capital, Guatemala, sem falar a língua espanhola. Sem conhecer ninguém. Você sabe como é que um negócio assim, você obedecer à voz de Deus e sem fazer pergunta A e a B? Naquela época não tinha ninguém para receber o Senhor lá. Não, ninguém. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu ia. Quem é que ia saber que eu ia? Ninguém. Eu fiquei, das 10h30 que cheguei até 2h da tarde, uma moça que trabalhava numa companhia aérea, Panam, era o nome da companhia aérea, era uma companhia americana. Aí a moça se aproximou e disse: senhor, me desculpe, eu estou vendo o senhor com 3 crianças, a esposa, vocês estão aqui um tempão, ninguém veio lhe buscar. Aí eu disse, abri os braços, disse para ela, escrevi que não falava o espanhol, não tinha ninguém que me esperava. E ela disse, mas o senhor precisa ir para uma pousada. Tem que ir para uma pousada, um hotel, uma coisa. Aí pronto. Aí eu na inexperiência de, como é que a gente chama, de um marujo de primeira viagem, olha, você sabe quantas malas a minha esposa botou nossa bagagem para levar? Nós levamos 13 malas. Mala, que ainda hoje tem algumas, meu amigo, deu 13 malas. Nenhuma extraviada? Não. Porque estava bem amarrada também. Aí, meu irmão, foi um táxi só para as malas. Um táxi foi só para as malas. E o outro táxi para a família. Aí pronto, Guatemala é uma capital muito fácil da gente saber andar. Por exemplo, Guatemala é tudo zona. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, até zona 24, 25, 26. Hoje deve ter muito mais. Zona. Então, só que zona 1 não significa que é vizinha à zona 2. Nem zona 2 é vizinha à zona 3. Nem zona 3 é vizinha 4. Então, são zonas, mas cada uma tem o seu território diferente. E aí, o táxi. Cheguei lá, a outra prova. Cheguei nessa casa de hóspede, a senhora falava italiano, alemão, espanhol, alguns dialetos. Guatemala tem 18 dialetos. Mas não falava português. Pense numa prova. Achou uma diplomata, mas não falava português. Mas não falava português, entendeu? Aí era uma prova, né? Mas aí eu tinha recebido um professor em Natal que ele disse, olha, você tem que adaptar o ouvido para escutar a língua que você quer falar. Na hora que você adaptar o seu ouvido, tudo fica mais fácil. Aí eu cheguei, como é que eu faço? Ele disse, você entra, se tranca, e liga um rádio ou uma TV e escuta aquela língua. Aí eu liguei numa rádio, levei um rádio, liguei numa rádio, eu passei. Eu escutava rádio dormindo. Até dormindo eu escutava rádio. Eu queria adaptar meus ouvidos para a língua espanhola. E aí passei 2 dias, só saía para tomar café, jantar ou almoçar. No segundo dia, eu tive a coragem de sair andando a pé, porque eu queria conhecer a cidade. Eu andei as ruas de Guatemala a pé para conhecer.
fixei o ponto, nome da onde qualquer coisa, tomava um táxi para voltar para o lugar, se eu por acaso me perdesse, e fui. Aí, agora você veja como é que a falta da experiência que eu conto para você que está me assistindo e me ouvindo, para que você também tenha experiência. Eu cheguei lá querendo a companhia telefone, eu estava procurando a Telerne. Já pensou? Como é que eu ia falar de Guatemala para cá? Agora o senhor vai ter que explicar o que era Telerne. Telerne é a empresa de telecomunicação do Rio Grande do Norte, tá certo? Era a empresa de telefone do Rio Grande do Norte. Muitas pessoas hoje nem ouviu falar mais. Nem ouviu falar mais da Telerne. É verdade, não tem. Né? Que no Ceará era Telesp, como era? Eu não lembro. Não lembra dela, Ceará, né? Pois é, aí eu procurando, quando de repente eu andando me deparo com um lugar, Guatel. O que é Guatel? Guatel é Guatemala Telecomunicações. Então, é essa Telerne que eu estou procurando. É essa Telerne que eu quero, né? Aí, veja bem, eu me aproximei, é tanto que a moça, quando eu dei os números, eu queria falar com o meu pastor. A minha ânsia era poder dizer ao meu pastor, Pastor João Batista, eu estou na terra que Deus me mandou. Estou feliz e contar toda a minha felicidade. Era isso que eu queria dizer. E aí, quando a moça, porque eu fiquei lá no balcão esperando que ela fizesse a ligação e me dizer qual era a cabine. Mas antes que ela me direcionasse para uma cabine, eu saltei no fone de ouvido dela e tomei e coloquei nos meus ouvidos. E ouvi a voz do pastor João Batista. Falei com ele lá mesmo de frente à moça do atendimento. Conta aí os minutos e me cobre, mas eu vou falar aqui mesmo. E graças a Deus, disse para o pastor João Batista, e ele fez uma oração por mim, agradeceu, transmita à igreja, transmita aos meus familiares, que está tudo bem as crianças, está tudo bem a Núbia, que é a minha esposa, tudo em paz, graças a Deus. Pastor, o senhor está contando aí a história, a trajetória, né? A primeira vez que o senhor foi para o exterior, né, para Guatemala, e eu estou aqui analisando a trajetória e chegando à conclusão do quanto Jesus nos traz satisfação. Obrigado. Porque o senhor estava num país onde não conhecia ninguém. Ok, obrigado. Né? Com a sua esposa, 3 filhos pequenos. Isso. A gente diz assim, que cobria com cesto. Procurando a Telerne, né? Procurando a Telerne. E mesmo assim feliz. É verdade. Porque estava dentro do plano de Deus. É verdade. Como é bom ouvir esse testemunho. Às vezes, talvez tenha alguém que está nos assistindo e está passando por alguma dificuldade. E às vezes é mínima, mas isso já tira tanto foco, né, de Deus, da palavra, que ao ouvir um testemunho que nem o do Senhor, nos traz novamente aquele ânimo, aquela alegria para confiar mais em Deus, né? Acreditar que Ele sempre está no controle da nossa vida. Pode continuar, pastor. Não, então, meus amados irmãos, aqueles que nos assistem, eu, ficando em casa, eu fiquei na capital, o plano foi, eu tive umas experiências muito gloriosas de como conseguir alugar uma casa. Como é que Miranda vai alugar uma casa? Não sabe falar a língua, não tem. Aí a gente vai para o jornal, antigamente os jornais traziam aquelas ofertas de aluguel, de venda, tinha um recorte de jornal classificado, tinha lá, todo jornal tinha isso. Hoje não tem mais, parece que aboliram isso aí, mas antigamente tinha isso. Então eu encontrei um local para alugar e eu fui atrás. Quando eu me lembro como se fosse hoje, esse episódio foi muito interessante, uma prova da presença de Deus. Aí eu cheguei lá e toquei na campainha, a mocinha saiu, mostrei se aquele anúncio do jornal era ali, o endereço mesmo, era aquele local. Pois não, o cidadão está. Ela disse, está. Aí chamou o cidadão, ele veio, me cumprimentou e disse assim, eu tenho várias casas para alugar.
que no espanhol é alquilar. Eu tenho várias casas para alquilar, né? Aí eu já entendi a essa altura que alquilar era alugar. Então, eu disse, agora, o que é necessário? Número 1, como o senhor é estrangeiro, tem que pagar 6 meses de antecipação. Se o senhor fosse nativo, teria que ser 3 meses. Mas como o senhor é estrangeiro, então tem que ser 6 meses de antecipação. Paga 6 meses de antecipação, assinar um contrato e apresentar um fiador. Aí eu disse, meu amigo, pagar os 6 meses eu posso pagar, porque eu tinha levado dinheiro que dava para adiantar esses 6 meses do aluguel. Assinar o contrato eu posso assinar, mas não tem ninguém para assinar esse contrato como fiador, não. Não tem ninguém. Eu não tinha tido contato com ninguém nativo, e ninguém me conhecia, nem os pastores da Igreja Nacional me conheciam, jamais seria eles os indicados. Aí desci, fui caminhando assim como um desiludido, sei lá, andando, até arrastando os pés, assim, desanimado. Aí ele tinha me dito que ele tem uma filha que é evangélica. Quando eu disse a ele que eu era missionário brasileiro, estava lá para anunciar o evangelho, aí ele disse, eu tenho uma filha evangélica. Também não perguntei igreja qual, mas ele disse que tinha essa filha evangélica. E aí, eu andando, disse, não, lembrei de Jesus. Eu disse, não, vou apresentar Jesus como meu fiador. Essas coisas assim. O saudoso pastor João Gomes disse que o pastor, todo ele tem que ter no telhado faltando uma telha. Se tiver o telhado completo, ele disse que não está certo. Só está certo se tiver faltando uma telha. Né? Aí eu me lembrei disso, eu disse, rapaz, eu vou dar um assim de destelhado. Vou voltar lá e vou apresentar Jesus como meu fiador. Ver se ele quer que ele vai dizer. Aí, cheguei lá, toquei, a moça disse, o senhor que esteve aqui novamente. Aí ele manda entrar. Eu entrei, ele disse, e aí, amigo? Eu disse, desculpa, eu me esqueci. Eu tenho um grande amigo aqui. É um amigo que a gente conta com ele nos momentos mais difíceis, como é um caso desse. A gente conta com ele, com certeza. Pois não, porque o senhor não esqueci totalmente, mas eu quero lhe apresentar esse amigo. Esse amigo, eu tenho certeza que ele pode, por mim, fazer alguma coisa. Aí ele disse assim, diga o nome do amigo. Aí eu disse, é Jesus Cristo. Aí ele disse, não, mas aí é porque o senhor é religioso. E aí a filha falou lá dentro. Papai, que nós chamamos aqui, ele chama o Papa. Aí ela disse, Papa, aceite o fiador do irmão. Receba o fiador. Aí pronto. Foi aprovado. Coisa que só Deus é quem faz. Saí dali com uma felicidade. No outro dia, tomei um táxi para ir ao centro de Guatemala. Quando eu tomei um táxi, no painel do táxi estava um exemplar da Bíblia. No painel do táxi. Olhei para o cidadão e disse, és cristiano? És crente? Já estava falando espanhol. Sim, já. És cristiano? E ele disse assim, sim, sou. Sim, sou. E eu digo, eu também. Apontando para mim mesmo. Meu amigo, esse camarada deu um freio, pum, freou o carro, foi para o acostamento. E eu fiquei, disse, meu Deus, o que eu disse demais com esse homem, pelo amor de Deus? Né? Fiquei aflito, e ele desceu do carro, foi para o outro lado e abriu a porta. Aí ele disse, por favor, barre-se, mandando eu descer.
Aí eu disse, pronto, rapaz, eu ofendi o homem, não sei o que eu disse que ofendeu. Só porque eu disse. Aí quando eu levantei, ele disse, dá-me um abraço, és minha irmã. Abraço de crente, né? Abraço de cristão, feliz da vida, contente. Acertamos, ele disse, quero invitar-te aí à minha igreja. E eu digo, vou? Quando? Domingo pela manhã. As igrejas evangélicas fora o Brasil, a maior reunião em qualquer uma delas, qualquer país que você vai, aqui da América do Sul, da América Central e dos Estados Unidos, a maior reunião é domingo pela manhã. É domingo pela manhã. É uma cultura um pouco diferente da nossa. Né? A nossa aqui, o camarada vai lavar o carro e deixa de ir para a escola dominical. Entendeu? É bem diferente. Quem está assistindo já sabe. Vai lavar o carro na semana. É semana, rapaz. E aí pronto, né? Aí foi, acertamos. E eu fui à igreja. A igreja dele, lá na Guatemala, o exemplo que eu fiz aqui. Hoje, as igrejas, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus aqui de Nova Betânia, ela continua no modelo antigo pelo fato de ela ser igreja do nome do bairro. Mas a maioria das igrejas hoje, por exemplo, a igreja lá, aqui a igreja onde está o pastor Nonato, como é que é o nome dessa igreja? Betel, nome bíblico. Mas o bairro qual é? Santa Delmira. Antigamente era a igreja de Santa Delmira. Certo? Nós não temos mais igreja de Santa Delmira. Nós temos a igreja Betel, a Assembleia de Deus Betel, no bairro de Santa Delmira. Aí é diferente. Pastor. E esse modelo é americano, mas é feito pelos guatemaltecos. Sim. Só abrindo um parênteses, o senhor fez uma observação bem interessante, porque às vezes, quando eu chego no Ceará, e algumas pessoas veem que eu estou vindo para a Assembleia de Deus Nova Betânia, eles acabam pensando que é um ministério. Que é um ministério. A parte Exatamente. da Assembleia de Deus. É verdade. Né, que a gente tem costume. Então, muito boa essa observação para muitas pessoas que estão nos assistindo e não sabem sobre essa questão. Né? Então, quando eu cheguei lá na igreja, estava a Assembleia de Deus do Aposento Alto. O que quer dizer Aposento Alto em espanhol? Cenáculo. É um nome bíblico. Assembleia de Deus, Cenáculo. Cenáculo é o nome daquele templo, daquela congregação, sem importar aonde ele esteja. Então, nós temos lá Cenáculo, nós temos Gênesis, nós temos Êxodo. Entendeu? O nome dos bíblicos é dado também às igrejas. Nós temos muitas delas hoje aqui. Por exemplo, e a gente chama igreja lá da Nova Mossoró, trazendo para o bairro, mas que o bom é ter o nome. Então, eu fui. Quando cheguei lá, sentei-me no segundo banco. Eu, meus 3 filhos e a esposa. E aí, o pastor, já de saudosa memória, tem uma filha hoje, missionária em Guadalupe. Ele disse assim: irmãos, temos hoje uma visita de terras lejanas, quer dizer, distante, muito distante. Né? Aí disse: essa visita é um missioneiro brasileiro. Aí disse: levanta aí, missioneiro. Quando ele disse levanta aí, Deus tem instrumento em todo lugar e em todos os idiomas. Deus tomou uma irmã. Ai, você não imagina a preciosidade. Aquela irmã, Deus usando ela falando em português. Aleluia. Tudo que aquela senhora da casa de hóspede não sabia falar de português, Deus deu àquela irmã profetiza do ministério de Deus, e ela disse assim: meu servo, te trouxe de terras distantes para este lugar e te envio daqui desta cidade para a cidade de Cuilapa. Cuilapa é a capital de um departamento que aqui nós chamamos de estado, lá é departamento.
é a capital de um departamento. E lá irás começar a minha obra. Estou contigo, te darei vitória. Rapaz, foi uma felicidade tão grande. Eu queria que terminasse o culto para dizer em casa, vamos embora, vamos para Cuilapa, eu quero ir para Cuilapa. E graças a Deus, graças a Deus. E diante de toda essa trajetória do Senhor, né, missionária, com o pouco que o Senhor nos contou aqui, qual seria o conselho que o Senhor deixaria hoje para aquele irmão, aquela irmã que está nos assistindo e a chama missionária arde no seu coração? Eu quero dizer, em primeiro lugar, se você tem convicção, escute-me por favor, se você tem convicção de que é um homem ou uma mulher chamado de Deus para fazer a obra dele em qualquer lugar, não importa, é para a China, não importa. Antigamente, quando o menino fazia raiva em casa, a mãe dizia, vai para a China. Então, mande para a China agora que a China precisa da mensagem do Evangelho. Pode mandar para a China, que Deus vai trabalhar com essa pessoa. Então, se você tem convicção, não tem impedimento. E ninguém vai impedir de você ir, porque quem tem chamada de Deus vai se cumprir. Na hora certa, olha, a maneira certa. Deus, quando me mandou para a obra de missão, eu tinha convicção. Esse aqui eu estou falando de Guatemala, mas eu tenho inúmeros exemplos, porque eu fiz missão não apenas em Guatemala, eu fiz missão na Guiana Francesa, já outro idioma, já outro costume, já outra forma. Foram trabalhos que hoje nós temos uma igreja na França, um país difícil, um país culto, demasiado culto, entendeu? Mas Deus abençoou, ajudou, e o nome dele tem sido glorificado. Hoje nós temos missionários, filhos nossos na fé, tanto da Guatemala, como também da Guiana Francesa, que estão trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus, que se espelharam na nossa chamada e também foram chamados por Deus e estão fazendo a obra de Deus. Então, o meu conselho para esse meu irmão, para essa minha irmã, se você tem convicção e se Deus está lhe chamando, não hesite, não tem que cochear em dois pensamentos. Se Deus está contigo, o resto vai sobrar, viu? Você vai em frente. Glória ao nome de Jesus. Pastor, aqui eu estou com o livro do Senhor em mãos, né? Aqui quem está em casa, estou com esse livro, né, do pastor Miranda em mãos, Visão do Lado Oculto na Vida do Líder. Estava conversando aqui antes de começarmos a transmissão do ADNBcast e falando para ele que nesses últimos dias esse livro foi um dos meus maiores companheiros. Né? Andou comigo para Mossoró, para todo canto, pastor. Entrava no carro, estava comigo. Saía do carro, estava comigo. Então, eu li esse livro e nele o Senhor fala, né, sobre características muitas vezes ocultas, escondidas. É verdade. Que fazem parte da vida daqueles que são líderes. É verdade. Né? E são características que muitas vezes precisam serem tratadas. Eu vi que o Senhor aqui abordou, trazendo vários líderes, tanto bíblicos, né? Exatamente, como da vida secular. Né? Da vida secular. Moisés, quanto líderes religiosos, como Abraham Lincoln, isso, o Senhor trata aqui. Isso. E líderes políticos, né? Políticos também. John Kennedy, né? O Senhor trata nesse livro aqui. E eu queria fazer uma pergunta ao Senhor, relacionado aqui... Abraham Lincoln. Como sobre a administração eclesiástica da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Né? Diante desse livro, né, de tudo que o Senhor trata aqui nesse livro, como é que o Senhor, né, enquanto líder da igreja aqui no campo de Mossoró, tem procurado proporcionar aos líderes, né, que atuam, não só líderes de congregações, mas às vezes líderes de departamentos também, líderes de missões, como o Senhor tem procurado proporcionar a eles um crescimento, né, nessa área, para que a obra de Deus ela continue sendo gerida, administrada de maneira que agrade ao Senhor. Eu tenho procurado oferecer à liderança mossoroense oportunidade de conhecimento. Quando eu cheguei aqui, um dos reclamos de algumas
alguns líderes, era que eles precisariam de conhecimento mais aproximado. Eu não sei se eles hoje estão dizendo que eu estou dando a dose demasiada. Porque nós temos vários encontros durante... Agora mesmo está aí o querido lá de Gerde, que é o nosso pastor aqui em Nova Betânia. Ele está consciente de que nós demos oportunidade aos líderes a formar o seu plano de ação de trabalho, porque na grande maioria, o que faz? Vai ter um encontro, nós tivemos agora o 11º encontro com a liderança de dirigentes de congregações e coordenadores, e nesse encontro nós oferecemos oportunidade para eles mesmos, foram eles quem programaram, eles mesmos foi quem fizeram, nós demos as orientações e eles planejaram, junto com a sua equipe. Quantos obreiros você tem aqui, Lajede, no setor? São 6. São 6. Então, ele com seus 6 dirigentes se reuniram e formaram o seu programa de ação para o ano 2024. Entendeu? Eles mesmos que vão executar. Porque... Na área evangelística, porque nós temos uma bandeira que eu trouxe quando cheguei, o que é ensino, oração e evangelização. Esse é o tripé do Ministério Pastor Miranda em Mossoró. Ensino, oração e evangelização. Então, dentro desse tripé, formar um programa de execução que atenda essa necessidade. Alguns precisam reforçar o ensino, outros precisam reforçar a oração, outros precisam reforçar a evangelização. Nós não temos que esperar apenas a Mossoró para Cristo, como que fosse o único meio para evangelizar. Nós temos XY jeito, maneira, forma de evangelizar. E então, eu nunca pude esquecer, eu cheguei na Guatemala no determinado momento, houve uma época que tinha um tipo de pasta que o vendedor ambulante andava, chamada pasta 007, e eu andava com a minha pasta 007, com a minha Bíblia dentro. E eu batia na porta dos consultórios médicos. Aí, quando chegava, a atendente: bom dia, senhor. Quem é o senhor? Sou um representante. Estou mentindo? Não, eu sou um representante. Aí, o senhor representa o quê? Eu represento o caminho eterno. Eu represento o caminho eterno. Aí ele foi e disse: o senhor está acertado com o doutor? Não, eu estou me apresentando para que você me apresente. Aí pronto. Lógico que eu inteligentemente, eu não ia chegar lá e tomar o tempo do doutor numa entrevista. Eu ia marcar com ele um encontro na casa dele, com a família dele, dar oportunidade para a gente se encontrar. Tá certo? Mas tinha que ter o meu primeiro contato. Aí, baseado no texto, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e, se possível, com 8, porque tu não sabes qual deles é o que vai nascer, se esse ou aquele. Então, tem que lançar na água. Me lembro que eu cheguei num consultório de um médico clínico geral, e eu perguntei, era doutor Edgar. Aí eu disse: doutor Edgar, me diga uma coisa, o senhor pode me dizer, doutor Edgar, se o senhor já ouviu falar no doutor Tiago? Aí ele disse: não foi da minha turma, não. Né? Porque o médico tem turma, né? Foi da minha turma, não. Aí eu disse: não, o senhor sabia que o doutor Tiago, ele cura com óleo? Ele disse: não, remédio com óleo, mas tem muito tipo de remédio. Não, o doutor diz assim: está alguém entre vós enfermo? Está escrito assim: está alguém entre vós enfermo? Era a minha maneira de entrar para conversar com o doutor.
Eu tinha que criar um impacto, dominar a conversa, uma estratégia. É assim que a evangelização chega, meu irmão. Às vezes você não tem a mensagem, mas você tem uma forma de penetrar, uma forma de chegar. É dessa maneira que a situação ocorre. E muitas outras. Essas formas de abordagem, né, pastor? Isso. Muitas vezes são consideradas muito criativas, né? Isso. Porque às vezes a gente está tão acostumado a pegar ali só o panfleto e entregar a pessoa, né? E deixar ela se virar com o panfleto. Mas muito interessante essa forma de evangelização do doutor Tiago. Doutor Tiago. E que cura com óleo. Cura com óleo, que é para impactar o médico, né? Impactar o médico. Essa é a primeira vez que eu estou escutando, tá? E vou guardar. É certo. Pastor, uma coisa interessante, né? Uma ideia puxa a outra aqui. Certo. Sempre que o senhor está falando, vem várias ideias de perguntas aqui surgindo, e eu gosto muito de fazer pergunta mesmo. Certo. Mas o senhor estava falando que saía para evangelizar os doutores. Isso. E eu acompanhei um tempo, né? Eu sou jovem ainda, tenho 34 anos hoje, mas eu acompanhei um tempo onde eu escutava algumas pessoas dizendo que pessoas que tinham bastante condição financeira, pessoas consideradas ricas, não precisavam ouvir o evangelho. Não sei se o senhor chegou a escutar algo desse tipo, mas na visão do senhor, né, essa questão de achar que às vezes uns precisam ouvir e outros não precisam ouvir, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? O evangelho é para todos. Ninguém tem essa história de que não precisa ou que não pode ouvir. O evangelho é para todos. Agora, é evidentemente que para cada público nós temos que ter uma estratégia adequada. Eu, por causa disto, eu criei um estudo bíblico com os profissionais liberais da cidade que eu era pastor. Tá certo? A cada 15 dias, começamos com 15 dias, depois baixamos para cada um dia da semana. De 15 em 15 dias, eles escolhiam o tema. O que é que vocês querem? Pastor, eu quero que o senhor nos explique sobre a Bíblia e o divórcio. Não, tudo bem. Então, eu ia me preparar e trazia a mensagem sobre o divórcio à luz da Bíblia. O que, até onde era possível, ao que era biblicamente permitido, o que não era. Dialogava, depois daquilo ali tinha um lanche. Resultado de tudo isso, eu saí da cidade de Guatemala, deixei 6 médicos crentes, que eu tive a oportunidade de batizá-los, deixei 2 contadores, deixei um veterinário. Eu estou falando desses profissionais liberais, tá certo? Que, lógico, a igreja tinha muito mais gente, mas eu deixei esses profissionais. Deixei 4 enfermeiras diplomadas, pessoa da saúde, 2 enfermeiras auxiliares, tudo ganho dentro dessa programação de atender os profissionais, de falar aos profissionais. Então, é muito importante fazer esse trabalho. Agora, tem que ser diferente daquele nosso culto no meio da rua. Lógico, são estratégias para poder alcançar as pessoas que também têm um modo de vida diferenciado. Cada caso e cada pessoa, uma abordagem que seja diferente. Exato. A todos os que estão nos acompanhando, não esqueça de curtir a live, de comentar, não esqueça de compartilhar essa transmissão, tá certo? O ADNBcast está no seu primeiro episódio e, com certeza, continuará sendo uma bênção na sua vida, como já está sendo hoje. E eu gostaria de pedir também para que enviassem perguntas, tá certo? Para nós. Envie as perguntas para que nós possamos também ter a participação de vocês no nosso podcast. Pastor, mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor era sobre também algumas capacitações que têm sido oferecidas aqui em Mossoró, como a ESBOM, né? Eu já cheguei a participar de 2 ESBOM, e também sobre a EBD em síntese, né? Que tem sido muito boa. É verdade. Para aqueles professores que são professores de escola bíblica.
O senhor poderia nos explicar melhor, repassar aqui para quem está nos acompanhando, como é feito esse trabalho, né? Como foi que surgiu a ideia e como foi que o senhor percebeu a necessidade para estar trazendo esses trabalhos aqui para Mossoró? A ESBOM é a Escola Bíblica de Obreiro do Oeste Potiguar, que atende a nossa região com estudos bíblicos explícitos ou específicos, que é preciso na preparação do obreiro, não é? O obreiro e o ministério pastoral, o obreiro e as decisões familiares, porque a família é uma área muito carente de orientação bíblica, cristã, pastoral. Todo pastor que entenda melhor a sua vida administrativa e ministerial, ele faz uma dedicação de parte do seu ministério à vida familiar. A família precisa ser cuidada, porque quando desequilibra, meu caro Daniel, aí aí entra para a destruição. E nós somos pastores construtores de lares, de vidas, de famílias, e fazemos todo o possível, e dentro até da medida do impossível, para manter as famílias bem estruturadas, bem informadas, bem capacitadas. Para isso, nós temos aqui, hoje é o irmão Renato e irmã Sara, que são os responsáveis pela família. Mas muito tempo foi o doutor Elomar Pereira com a irmã Socorrinha. Eles se dedicaram muito tempo a essa vida. Em Natal foi o pastor Elinaldo Renovato, que dedicou muitos anos da sua vida, assim como da irmã Iris, sua esposa, na vida pastoral, na família. Então, eu entendo que, da mesma maneira que nós tratamos de orientar aos pastores, aos obreiros que precisam ser orientados através da ESBOM, assim nós temos a maior universidade que nós temos na Assembleia de Deus, chama-se Escola Bíblica Dominical. É a maior universidade que atende todas as faixas etárias da igreja. A igreja mais simples, num bairro mais afastado e de condições materiais bem precárias. Tem uma escola dominical, tem a classe de crianças, tem a classe dos adolescentes, tem a classe dos jovens. Quando não tem de todas as faixas etárias, tem pelo menos criança, jovem, senhora e senhores. E ainda temos hoje a classe dos novos convertidos, que são acompanhados. Então, a escola, a EBD em síntese, é uma oportunidade de trazer o comentarista daquela lição para mais perto da igreja, dos líderes, para aprendermos com aquele comentarista o assunto do trimestre que é comentado. E, além de confraternizar-se, de congraçar um ao outro, as famílias, é tão importante, tão bom. Então, dentro disso, pastor Martim criou isso em Natal, junto com a equipe dele. E aí, conversou conosco para trazer também para Mossoró. E nós absorvemos a ideia e estamos aqui com a nossa EBD em síntese, e até aqui o senhor tem abençoado, tem ajudado. Participe. Amém. E tem sido muito positivo, né, pastor? Eu sou fã da EBD em síntese, porque eu acredito que esse contato com quem escreveu a revista abre ali bastante os nossos olhos, a nossa mente, né, a respeito do tema que será tratado naquele trimestre. Então, todos os obreiros que estão nos acompanhando aqui no ADNBcast, a EBD em síntese é uma grande oportunidade para que, antes de começar a ministrar as lições do trimestre, né, pastor? Isso. Nós possamos estar mais a par do pensamento ali do autor que está escrevendo aquela revista. Verdade. Certo? Verdade. E, pastor, chegou aqui uma pergunta para o senhor da Ana Raquel Costa. Ela disse que queria saber como se deu um testemunho que o senhor conta sobre um sequestro que o senhor sofreu.
Irmã Ana Raquel, prazer, Deus te abençoe grandemente. Eu fui professor do Instituto Bíblico de Panajachel. Panajachel é uma região guatemalteca na fronteira com o México. E eu fui professor cerca de 3 anos, durante 4 meses cada ano. Cada ano, por 4 meses, eu era levado para essa região para ensinar Bíblia, Palavra de Deus, aos estudantes. Lá em Panajachel, nós tínhamos cerca de 180 alunos. E todos eles pastores de igreja naquela região. É uma região também de indígenas. E então, eu ia toda semana. Se eu quiser olhar para cá, pastor. Ok. Eu ia toda semana, irmã Raquel, para ministrar para aqueles estudantes. E aconteceu de que um dia eu fui convidado para pregar numa aldeia indígena, próximo, talvez 30 quilômetros da cidade de Panajachel. É o nome da cidade. Você pode procurar aí na geografia guatemalteca, você vai encontrar essa cidade de Panajachel. Então, é onde tem um lago, chamado Lago de Atlitã. Então, na borda desse lago, tem uma aldeia indígena, e eu fui para um culto em ação de graças pelo irmão que tinha concluído o curso da língua espanhola. Ele é indígena, falava o dialeto quiché e ensinava na aldeia quiché, mas precisava aprender o espanhol para pregar na igreja para os irmãos espanhóis que assistiam os cultos. E eu fui para esse culto em ação de graça desse amado irmão diácono da igreja, daquele local. Quando eu desci na margem do lago de Atlitã, de repente, derrubaram uns pau muito grandes no meio da estrada, para os carros não passar. Parei, ia eu e mais 4 irmãos guatemaltecos. É assim que são chamados os nativos. Então, paramos, e um irmão guatemalteco que ia dirigindo e eu estava do lado do passageiro. Então, nesse momento, eles partiram e um deles, com uma arma, me feriu. Aqui ainda tem a marca do ferimento, aqui, me feriu aqui no pulso e a 2 centímetros da conhecida boca do estômago. Sangrei, e nesse momento Deus usou um deles mesmo. Chegou um colega dele, pegou aquela arma que tem na ponta do fuzil. Ele me furou com aquilo ali. E aí, disse, não seja violento assim. Aí, saí abri a porta, sangrando, botando a mão, me protegendo, e à disposição dele. Aí, você sabe, numa hora dessa, eles vêm com toda a fúria, e aí me jogaram no chão, e me bateram o que puderam, o que foi do alcance dele. Eu fui, não somente eu e os outros 4 irmãos, sofremos esse problema e fomos levados para a aldeia em que o acampamento onde os sequestradores ficam, onde está lá. Um acampamento de um grupo de guerrilheiros, lá tem tudo. Tem fogão, tem geladeira, tem tudo. Porque é lá que eles fazem a alimentação, é lá que eles comem. Então, nós fomos para esse local. E aí, eu e mais os companheiros ficamos na mira dessas pessoas, eu com um fuzil aqui apontado para a minha cabeça e outro para as costas e um na frente. E aí, o irmão, que era o intérprete da língua deles, porque eles falam várias línguas. Como eu disse, Guatemala tem 18 dialetos.
Então, eles falam várias línguas. Mas numa das línguas, o quiché, que é uma língua muito falada, talvez seja, se não for a segunda, mas é a terceira língua mais falada em Guatemala, o quiché. E aí, eles disseram assim, o irmão disse assim, pastor, eles acabam de tomar uma decisão, porque aí eles se reúnem, tem as cabeças pensantes, não é aqueles que vão lá para maltratar, prender, não, as cabeças pensantes faz a discussão das ideias, dos planejamentos, aquela coisa toda. Olha, uma guerrilha é muito organizada, uma guerrilha é extremamente organizada. E aí eles disseram, a decisão dele é o seguinte, o senhor, por ser estrangeiro, e para eles o senhor não está falando a verdade, ele disse que o senhor eles vão matar. E nós vamos apanhar mais um pouco e vão nos soltar. Quando ele disse isso, aí houve uma primeira explosão de uma bomba, assim, eu não posso precisar de distância, mas a gente sente que essa bomba explodiu bem distante. Passado aí, talvez, 10, 15 minutos, explodiu uma segunda bomba, agora mais próximo. E aí, eles chegaram, tirou aquele pessoa que estava com um fuzil na minha cabeça, o outro que estava à minha frente, baixou tudo, um deles fez essa, baixou e disse assim, eles vão ser mortos pelo bombardeio do exército. Era o exército que estava bombardeando. Por quê? Por que o exército estava bombardeando? Porque ele não sabe quem é que está na montanha, a não ser guerrilheiros. Para o exército, quem está na montanha são os guerrilheiros. E então, bombardeiam sem pensar em se tem mais alguém. Ainda que sejam reféns, mas entram na conta dos guerrilheiros. E entra na conta. E no outro dia, as cabeças pensantes da guerrilha vai para o jornal e diz, o exército está matando pessoas inocentes. É uma forma de fazer pressão política. Sim. Certo? Isso acontece até aqui no Brasil, essa forma. É muito fácil jogar para A, para B, para C. Está certo? Que a pessoa não tem nada a ver, mas leva a culpa, né? Então, nessa hora, questão assim de quê, meu Deus? 5, 10 minutos no máximo, não tinha mais ninguém na aldeia. Estava tudo campo limpo, fogão aí, geladeira aí, eles deixam aí, um atrás de outro. Trazem, e para ele não é problema isso, e conseguem. E aí, nessa hora, eu e os 4, dá uma crise de choro, todos nós chorando. E aí, me lembro que a expressão bíblica que me veio naquele momento, nós nos sentíamos como que livres, nós estávamos livres naquele momento. Mas quem poderia dizer que nós nos encontrávamos mais na frente com outro grupo? Aí estaria sequestrado novamente. Havia essa dúvida. E nós saímos. Como é que nós vamos? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para onde? Não tem direção. Ninguém sabe onde está. Ninguém sabe se é melhor ir em frente, se é melhor voltar, se é melhor para a direita, se é melhor para a esquerda. Não tem posição. E não pode se acender um fósforo. Porque se você acender um fósforo, você está denunciando para quem está lá em cima. Tem alguém vivo aí embaixo, entendeu? E aí pronto. Então a gente tem... eu fiquei todo arranhado, passando, porque na mata é cheio de espinho, de árvore com espinho. Fiquei todo ferido. Mas a gente sai correndo, desesperado, querendo encontrar um local. Passada a crise do choro, entra na realidade. Tem que fugir, tem que correr. E para onde? Ninguém sabe. Vamos embora. E aí fomos. Saímos em torno de quê, meu Deus? Eram umas 4:30 da manhã, saímos numa aldeia. Meu Deus. Chegamos na aldeia, você vê isso acontecer nos filmes, é a mesma coisa. Aquela indiarada fazendo uma festa, rodando você e gritando.
E você tem que ficar caladinho, cabisbaixo, escutando até eles pararem de dançar e cantar. E aí, quando terminou tudo, aí eles vêm fazer a enquete, a inquisição, vêm saber quem são vocês, de onde vocês são. E aí, qual é o perigo? Se você é um fugitivo da guerrilha, o exército lhe pegando, você é preso. Se você é fugitivo do exército e a guerrilha lhe pega, você é morto. É um negócio difícil, meu amigo. É um beco sem saída. É um beco sem saída. Só Deus. Se Deus não está na sua vida, olhe, eu estou aqui conversando nesse podcast porque Deus existe. Glória a Deus. E eu sou servo dele e dou graças a Deus que até aqui tem andado dentro do projeto dele, da vontade dele, fazendo o trabalho dele. Enquanto eu estiver assim e ele me quiser, eu estou vivo e vou fazer. Quando ele não quiser mais, ele faz o recolho, ele é dono da minha vida, me governa, me manda, faz o que ele quiser, que ele aprove. Louvo a Deus. Então, minha irmã, essa foi a razão de contar essa história, de que eu vivi, de que eu passei. E depois de muita luta, eu ferido, aí os irmãos disseram para o chefe da aldeia: tem um transporte para levar o nosso ferido? Ele precisa ser socorrido num local. Aí, que história é essa? Nós fomos empurrar um carro velho para pegar, para levar. Depois que pegou, aí foi-se embora. E nós fomos para uma cidade vizinha. Cidade para trás de um posto de saúde. Eu tenho que encontrar qualquer posto de saúde. Quer saber se tem médico, se não tem. Para fazer um curativo. A ideia era atrás de um curativo. Mas tinha não sei se é um hospital ou um mini hospital, um lugarejozinho, perto de Panarrachele. Nós encontramos. Mas cadê o médico? O médico disse: não, é ferido de guerra? É ferido da guerrilha? Posso atender, não. Porque o médico que atende fica marcado. Se ele atender para o exército, fica marcado para a guerrilha. Se ele atender para a guerrilha, fica marcado para o exército. É uma guerra constante. É uma guerra constante. É uma coisa diabólica, satânica, infernal. É terrível a situação dessa. Muito terrível. Mas Deus sempre tem o escape, meu irmão. Lembre disso, viu? Deus sempre tem o escape. Não esqueça isso. Quem dá o escape é Ele. O médico disse assim: vou lhe dar o endereço, vocês vão para entrar na garagem da minha casa. Da maneira que vocês vão, entre e fique dentro. Espere que eu chego. Quando vocês... Vai encontrar aberto. Quando vocês entrarem, entre e feche o portão. E agora, aguarde a minha chegada. Quando eu chegar, eu resolvo. Aí pronto. Demorou talvez uma meia hora depois que chegamos. Ele chegou, fez o curativo. Aí disse: entrem no carro, fiquem calados que eu vou embora lá para o meu trabalho. Depois eu ligo para casa para liberar para vocês ir embora. Porque se vocês saírem, se eu saio daqui e vocês saírem, estão me denunciando que eu atendi vocês. Um risco iminente. Um risco iminente. Um risco iminente. Situação vexatória, muito terrível. Então, passamos por esses apuros, minha irmã. Foi muito difícil. Mas eu sou crente, servo de Deus, e estou aqui exatamente porque sou servo de Deus. Pastor, se não fosse, não estaria aqui. Agora, durante todo esse relato do Senhor, eu fiquei aqui imaginando como era que se sentia a irmã Núbia enquanto o Senhor estava no campo, a serviço do reino. Ela também estava em casa, a serviço do reino, porque com certeza estava intercedendo pelo Senhor e cuidando da família, né, que é o maior projeto que o Senhor nos dá, é a família. 272 quilômetros de distância, da onde eu estava para onde ela estava. Só que, como é que a gente diz na linguagem popular? Notícia ruim sai logo, logo. Notícia boa não sai não, mas a ruim sai logo, logo. No Jornal da Manhã,
saiu, inclusive, o meu carro, placa e tudo, como não sabia meu nome, dizia, um missionário brasileiro. Ninguém sabe se ele está vivo. Aí foi um alvoroço. Imagina a angústia dela. É, sim, um alvoroço grande em casa. Só que a essa altura eu já vinha a caminho. Lógico, teve um irmão que veio me deixar, porque eu não tinha condição de dirigir, veio me deixar. E aí foi muito difícil. Aí pronto, cheguei em casa, foi aquela alegria geral, felicidade da família toda, as crianças lá no colégio, quando chegava, as crianças também e aí, o que aconteceu com o teu papa? E aí, o que aconteceu com o teu papa? E aquela coisa toda, cada um perguntando e tudo. Mas Deus é misericordioso, bondoso, amigo. Glória a Deus. Entenda isso, Deus é bom amigo. Hein? Não há um amigo igual a Jesus. Não tem amigo igual a Jesus, viu? Companheiro igual ao meu Jesus, não há. Pastor, nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso primeiro ADNB Cast. Mas eu queria, antes de finalizarmos aqui esse episódio, pedir para o Senhor deixar uma mensagem diretamente para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Queria deixar o texto bíblico que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Notai bem essa tríplice colocação. Primeiro, sede firme. 2, constantes. Firme sempre. Abundante, largo na obra de Deus. Faça o trabalho de Deus prazerosamente. Ninguém faz para o pastor Miranda. Você pode ter respeito, consideração, amor ao pastor Miranda, mas não faz para ele. Você faz para Deus. Faça com essa alegria. Se você é jovem, gaste a sua juventude na obra de Deus. Jesus me chamou, eu tinha 24 anos de idade. 24 anos. E eu, de lá para cá, viu? Aqui teve um programa de um governo no Rio Grande do Norte chamado de Barriga Cheia. E não é a minha barriga que é cheia, a minha vida toda é cheia de Deus. Cheia de Deus. É firme, constante e abundante. Vamos ser assim, vamos ter uma vida cristã dessa forma, porque só vale a pena viver uma vida cristã dentro dessas características. Esse tripé lhe fortalecerá e dará condição. E ouviremos com certeza: o vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus, que foi preparado para vós desde a fundação dos séculos. Amém, e Jesus diz isso porque tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estava nu e me cobriste, estava preso e me visitaste. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe, Deus ajude, dê muita graça. Muito obrigado ao querido Daniel, presbítero Daniel. Moisés. Muito obrigado, Moisés, ao nosso querido Igreja de Nova Betânia, ao nosso querido Valdécio, ao William, a Gilberto e também Elisângelo, toda essa turma, os Nova Betânia, toda a turma que faz aqui a preparação do podcast, verdade, todos eles, ao querido Ladgerd, que é o nosso pastor dirigente dessa igreja, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Deus abençoe, gratidão. É isso que eu sinto, respeito e amor por todos vocês. Parabéns por mais esse instrumento criado e processado para o reino de Deus ser engrandecido. Glória Agora, faça como o irmão
Daniel. Moisés. Moisés, eu quero te rebatizar. Eu já tenho 3 nomes, viu, pastor? Já tenho 3 nomes. Já. Então, faça como ele, viu? Quer saber o lado oculto, adquire o exemplar de visão do lado oculto que você descobrirá e vai sentir muito bem. Será uma felicidade como líder que você é para fazer isso. Deus tem nos dado graça, não tivemos oportunidade de falar sobre o primeiro livro, nem do segundo, mas falamos do terceiro. Já fica um convite para outro podcast, viu? Tudo bem, Deus vai nos dar a oportunidade, porque nós não entramos no campo missionário da língua francesa. Pastor Miranda, muito obrigado, né, pela presença do senhor aqui. Estou me sentindo muito edificado, né, depois dessa conversa, muito feliz e grato ao Senhor. Graças a Deus. Com certeza eu cresci um pouco mais, né, ouvindo aqui o relato do Senhor, né, sobre a sua vida e também trazendo versículos bíblicos e testemunhos que edificam as nossas vidas. Quero agradecer, né, a todos que nos acompanharam até aqui, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Já deixa aí anotado. Espero que você já tenha se inscrevido, né, no canal para no próximo podcast que já tem aqui, já tem alguém reservado, que é o nosso pastor lá de Gerde, pastor aqui da Assembleia de Deus Nova Betânia. E nós aguardamos cada um de vocês, tá certo? Aqui no ADNB Cast. Obrigado a toda a equipe e que Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus.